Apareceu aí, Thiago? Tá ok, professor. Vamos lá, então. Então, aí, o nome aí, Projeto PRUI, é um projeto de relacionamento universidade-empresa. E desde 2014 até 2023, a gente tenha bem-vindo. Meu nome, como já falei, Fernando Góes Filho, sou professor do Departamento de Engenharia Mecânica da UFBA, Universidade Federal da Bahia, e sou diretor da Engempreende, que sou sócio fundador. Tá? Bom, e aí, ali está a minha foto, ali está um logo da minha empresa, e mais detalhadamente, eu sou engenheiro mecânico, né? Sou formado na Universidade Federal da Bahia, tenho um mestrado em administração também, tenho uma pós-graduação em Massachusetts, na parte de projetos, nos Estados Unidos, e hoje sou professor adjunto da Universidade Federal e sócio fundador da engenharia da Engempreende Limitada. E criei digamos assim, esses dois lados do balcão me deu a oportunidade de criar esse projeto. Ou seja, tender a trazer mais a academia e o mercado, ou seja, eles não são antagonistas, né? Eles são convergentes. E a gente vê uma série de coisas que podem ser alinhadas. Então, essa, digamos assim, principalmente é o que a gente pensa com esse projeto. Só falando um pouquinho da Engie Empreende, né? A minha empresa, que eu sou sócio fundador, eu gosto muito do Peter Drucker, né? E concordo com ele, a melhor maneira de prever o futuro é criá-lo. É a gente correr atrás e arregaçar as mangas e tentar fazer com que as coisas aconteçam. A Engie Empreende, ela começou em 91, ela era mais voltada a tubulações e vasos, né? E atua desde 2000 em alguns pontos que são interessantes e inovadores. Gestão de tomadas de decisão, gestão de projetos, não somente em projetos, mas aplicado à operação de organizações, gestão da implantação de processos inovadores na indústria e treinamento como uma consequência disso tudo. E a gente está sempre aberto a novas áreas de atuação, né? Que a partir do aprendizado a gente vai criando, né? O futuro é criado. E agora vamos falar do projeto PRUI, esse outro lado aí da universidade. Então, ele é uma ponte entre formação acadêmica e a formação para a vida e mercado de trabalho. Quando eu falo vida, porque a nossa vida ela não é somente restrita a trabalho, né? Ela é restrita ao que nós somos e também ao que nós aprendemos no dia a dia. Então, outra coisa que é interessante frisar para vocês é um projeto de extensão. O que é um projeto de extensão? É, como a palavra extensão diz, é a universidade se estendendo para quem tiver interesse, não somente universitários, não somente o pessoal já de nível superior, quem tiver interesse no assunto que a gente coloca é sempre bem-vindo. E é essa a função da universidade, essa palavra aí, universal, é isso, é a gente ter mais abrangência para qualquer um, de qualquer universidade, qualquer pessoa tem interesse, quer aprender, a gente está aqui, quer também nos trazer informações novas, quer compartilhar informações, não é só aprender, a gente aprende, eu aprendo cada dia mais com todos vocês, né? E é uma troca, um compartilhamento, como a gente chama hoje, né? Compartilhar as coisas. Então, a primeira coisa que a gente viu foi criar esse ciclo de palestras como atividade dos engenheiros no mercado de trabalho. O que é que o engenheiro realmente faz? Né? E, com isso, a gente buscou também temas que sejam inovadores e atuais. Com isso, a gente procura ter um perfil do engenheiro requerido pelo mercado para que a gente possa adequar isso a algumas, digamos assim, disciplinas que a gente tem e ver algumas deficiências que se tem em disciplinas e algumas coisas também que a gente pode fazer junto com instituições do mercado. Então, aí veio o projeto de relacionamento universidade-empresa. Como eu falei para vocês, a gente está dando um passo agora, digital. Ou seja, a gente está fazendo, começamos com essas palestras online, essa é a segunda. Tem um grande parceiro aí, que é o próprio Tiago Lopes, né? A gente fez a primeira, que foi Engenharia Humana, né? Foi também muito bem sucedida, e agradeço aí se alguém tiver aí que foi, né? Mas já tivemos várias outras, tá? E aí, só para vocês terem uma ideia, o que eu chamo aí de PRUED, né? Que esse D aí é de digital 5.0, a gente tem abordagens complementares à técnica. Parando para pensar, engenheiros como pessoas servindo a pessoas, nós fazemos parte de uma mesma espécie. Atitudes
e comprometimento nas diversas áreas de atuação vão levar a resultados satisfatórios. Vocês vão, com toda certeza, ver em confiabilidade, mas não só em confiabilidade, como qualquer outra. Se não há engajamento e comprometimento, nenhum programa funciona. E para funcionar melhor, como vocês, aí a grande parte aí na engenharia, a gente tem que saber como funciona a máquina, como você funciona, como nós funcionamos. Já existe muita coisa interessante, principalmente nessa parte que eu vou colocar agora aí, engenharia humana na tomada de decisões. Tem uma palestra nossa, está no YouTube, quem quiser aí tirar uma foto, um print, tá? E é uma coisa interessantíssima que hoje as grandes empresas, não só isso, e a gente vai tomando consciência de que é muito importante você lidar com as pessoas, você saber se comportar, não somente liderança, liderado, né? Então, aspectos comportamentais, autocontrole, comunicação, uma coisa importantíssima, né, interpessoal, apresentação em público, é um requerimento cada vez mais difundido, trabalhar em equipe, com qualquer equipe, com diversidades, né? Liderança, saber avaliar perfis. Pô, você tem mais um perfil de gestor, eu tenho mais um perfil de especialista técnico. Então, tudo isso a gente está procurando abordar. Isso aí são, digamos assim, consequências de uma experiência vasta que eu tenho, digamos assim, eu já estou 38 anos de formado, né? 32 de professor e 38 no mercado, e dentro desses dois balcões, né? Dessas duas vistas, de mercado e universidade. E também, óbvio, a engenharia técnica, né? As técnicas e práticas de mercado. Né? Então, hoje a gente está falando de confiabilidade, mas a gente já falou em empreendedorismo, energias renováveis, veículos elétricos, projetos, planejamento, indústria 5.0, manutenção, etc. Então, esse é o projeto. Tá? O que é que a gente está buscando? Cadastro de patrocinadores e colaboradores. Nós temos já alguns vínculos com o CREA, com a FIEB, tá? E estamos procurando outras empresas. Nós já tivemos parceiros com a Braskem, a Petrobras, e estou colocando hoje aí para vocês, porque creio que o nosso público aí é eclético. A quem se interessar, por favor, tira um print aí, meu e-mail como professor é aquele ali, fergoz@ufba, Universidade Federal da Bahia.br, e o meu lá da empresa, fernandogosfilho@engeempreende.com.br. Então é isso que eu queria passar para vocês. Doravante, agora, eu vou passar aqui, apresentar o Tiago Lopes, o nosso palestrante de hoje, não só palestrante, como um grande parceiro que vem colaborando muito. Tá? Quero agradecer a presença dele, não só institucional, da Universidade Federal da Bahia, mas pessoal, porque nós temos feito alguns projetos e pretendemos desenvolver outros. Então, deixar isso muito claro para vocês e convidando outros parceiros que queiram também participar desse empreendimento nosso. As nossas palestras têm sido gratuitas, né, esse tempo todo, mas tudo tem custo e a gente tem arcado com isso e a gente está procurando se expandir cada vez mais. Essa ideia do digital. O digital é a gente ter podcasts, é a gente ter plataformas, é a gente chegar mais longe e mostrar não só a iniciativa nossa, mas federal, ou que seja, eu acho que em qualquer lugar, universidade e mercado têm que andar juntos. Esse, pelo menos, é o meu pensamento. Então, sem mais delongas, eu vou passar a bola aí, passar essa palestra para o Tiago. Tiago, boa sorte e vamos lá. Vamos enxergar? Vamos sim. Né? Sim. Bom, pessoal, primeiramente, uma boa noite a todos, né? Uma satisfação imensa poder estar aqui compartilhando um pouco de conhecimento, experiência. Acho que, primeiramente, agradecer também aí o professor Fernando Góes, coordenador do PRUI aí, e da Universidade Federal da Bahia, né? Por essa parceria. A gente está conectando aqui pessoas para poder compartilhar conhecimentos e gerar novas experiências. Eu acho que o nosso país precisa desse compartilhamento, né? Então, quando a gente tem interesses genuínos aí de
de trabalhar principalmente a educação em conceitos básicos, a gente acaba, principalmente no meu propósito aqui, eu acabo ficando muito satisfeito em poder levar um pouco do conhecimento, um pouco do que eu sei, né, compartilhar com todos aí que estão presentes. Já agradecer também a todos os convidados aí que se inscreveram, estão dedicando essa 1 hora aí para poder participar um pouco do nosso bate-papo aqui, tá? E acho que o tema que a gente está trazendo aqui é um tema bastante relevante, né? Um tema bastante... não é moda, confiabilidade hoje saiu do modismo, né? E acaba sendo uma realidade, uma palavra de ordem hoje dentro das organizações, né? E poder trazer um pouco aqui, hoje, numa visão um pouco mais conceitual, né? Um pouco mais ampla, né? Sobre o que é a confiabilidade, para que serve, aonde que se aplica, né? Eu acho que a gente começa a criar aí uma cadeia de palestras e de conteúdo para a gente ir saindo de um conceito e indo para algumas práticas mais avançadas aí ao longo dos nossos próximos programas também, tá? Eu aproveito e deixo aqui o meu LinkedIn, né? Tem o QR Code também, vocês podem me adicionar lá para fazer o contato comigo. Também tem meu WhatsApp aqui, na joia? Bom, falar um pouquinho de mim, né, só para vocês me conhecer, para quem ainda não tem contato comigo, acho que é importante. Eu sou natural de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, né? Atualmente eu moro na Bahia, em Salvador, né? Hoje estou em Uberaba, estou no hotel aqui, não estou no meu escritório em casa, não estou no meu ambiente, então se acontecer alguma coisa que não vai estar no meu controle, queda de energia, etc., mas vai dar tudo certo. Sou casado, pai de 2 meninas, gremista também, maratonista, me aventurei aí no dia 24 na Maratona de Salvador, foi sofrida, mas foi uma conquista bacana aí que deu para chegar junto com a minha filha aí. Sou engenheiro mecânico de formação, né, seguindo aí também a mesma formação do professor Fernando e de mais alguns que estão aqui. Tenho MBA em gestão de projetos, né, sou pós-graduado também em gestão de negócios empresariais pela Fundação Dom Cabral. Sou especialista também em engenharia de confiabilidade. Venho com toda a minha bagagem aí de indústrias, né, na área de PCM, TPM, principalmente trabalhando aí dentro da cultura Lean Manufacturing, tá? Também sou Master Black Belt em Six Sigma, né, e tenho, por último, aí, ajudado muito profissionais aí na parte de mentoria, né, e coach também. Tem sido uma autorrealização aí poder compartilhar um pouco de conhecimento com alguns colegas que estão nesse mesmo processo nosso aí de desenvolvimento e na busca contínua por aprendizado e entendimento aí do que realmente faz sentido para cada um, né? Então, essa tem sido mais uma atividade que eu tenho desenvolvido aí. Tenho 23 anos de experiência aí na área industrial, já trabalhei tanto no Brasil quanto no exterior, passei por algumas empresas aí, tanto nacionais quanto multinacionais de grande porte, né? Gerdau, Souza Cruz, Macisa, Andritz, Klabin, Bracel, Arthur Denny Midland e a Qualidades Engenharia. Atualmente eu estou como gerente de engenharia corporativo de manutenção e confiabilidade da Cibra, tá? E nesses últimos 3 meses, né, compartilhar um pouquinho, tenho participado aí de alguns congressos, de algumas atividades, tanto no Brasil quanto no exterior, né? Participei aí do Congresso Internacional de Confiabilidade, que aconteceu também em Salvador. Foi um momento muito bacana aí de se conectar com profissionais aí da área, né? E a gente percebeu dentro desse congresso aí que a gente vive aí uma condição muito crítica na parte de dados, né? Todas as empresas hoje têm uma condição relacionada a problema com dados, né? Então, eu vou falar um pouquinho mais à frente também. 38º Congresso Brasileiro de Manutenção e Gestão de Ativos também aconteceu aí 2 semanas atrás, né, em Curitiba. Foi uma retomada muito interessante aí da Abraman, né? Reuniu aí quase 1.900 profissionais, né? Tive a felicidade de encontrar alguns amigos, já percebi que tem alguns também aqui presente aí, mandar um abraço aí para o professor Milton Zen também, que tá conosco aqui. Satisfação em tê-lo aqui, professor. E trabalho técnico também aí, né, da confiabilidade na Finlândia, né? Nesse setembro tive a felicidade aí de conduzir algum trabalho, né, relacionado à parte de confiabilidade, toda a parte de comissionamento e recebimento de equipamentos, né? E é onde nasce a confiabilidade, né? É onde a gente está presente junto com o fabricante, olhando o projeto, olhando testes, né, para garantir um bom comissionamento, onde a gente vai, de fato, instalar o equipamento, né? Aqui eu trago um pouco o meu Ikigai, né?
que é inspirar pessoas por meio de conhecimento, experiência e ajudá-las a encontrar seu próximo nível, né? Isso é o que faz eu levantar todo dia, né? É o que eu gosto de fazer, estar conectado com pessoas, estar compartilhando conhecimento. Eu acho que quando a gente descobre esse nosso propósito, né, a gente acaba trabalhando de uma maneira muito mais leve. Então, deixo aqui a reflexão, né? Qual é o seu Ikigai? Acho que é importante, durante toda a nossa jornada, a gente ter essa clareza, né? Onde que a gente realmente quer estar e o que tem feito sentido aí durante a jornada que a gente está passando aqui nesse plano aí. Quero compartilhar também um pouco algumas realizações que eu já tive ao longo desses 23 anos, né? Então, eu tive a felicidade aí de iniciar minha trajetória dentro do Grupo Gerdau e trabalhar por quase 10 anos aí com o programa TPM e conduzir células aí do estágio 1 ao estágio 7, né? Como plenamente autônomo, né? Foi conquistas aí no âmbito tanto operacional quanto técnico. Redução de downtime de manutenção, né? Acho que de uma forma bastante expressiva, assim, o resultado de manutenções corretivas, e isso são trabalhos que são correlacionados aí com estratégia, com desenvolvimento de pessoas. A gente reduzindo as manutenções corretivas, a gente acaba aumentando também a condição de segurança, melhorando custos e tendo melhor desempenho dos ativos, né? Disponibilidade de fábrica também, programa sensacional que eu participei, que foi o Behavior Based Safety, né, que é o BBS. Em 6 meses, né, nós conseguimos reduzir 55% de acidentes, né? Esse foi um trabalho que eu tive a felicidade de conduzir também na Souza Cruz, fazendo parte do comitê gestor. Programação semanal de 35,2 para 87,7 e otimização de estoques sobressalentes com redução de 86 milhões para 63 milhões em 18 meses, né? Então, tudo isso conectado também aí com a coordenação de paradas de manutenção com mais de 2.500 colaboradores, mais de 40 empresas com investimento superior a 290 milhões. Tá? Liderança em projetos WCM também na América Latina, né? Implementação da metodologia RCM, projetos de nacionalização de spare parts e estruturação das áreas de PCM e engenharia de manutenção. Então, um pouco das minhas realizações em que eu tenho orgulho, né? Faço sempre questão de compartilhar quando eu tenho oportunidade, que é a trajetória que eu conduzi, que eu segui para poder participar e conseguir agregar valor também para as empresas no qual eu já passei, né? E aí eu trago aqui uma reflexão, né? A organização e você estão prontos para decolar em uma jornada de transformação rumo à excelência empresarial e pessoal. Acho que a gente sempre olha muito para a empresa, né, buscando aquela expectativa do investimento, da empresa criar condição. Mas nós, enquanto pessoas, enquanto seres humanos, estamos prontos para os desafios que a gente quer na nossa carreira, na nossa vida? Como que nós estamos refletindo sobre isso, né? Eu acho que é um momento que a gente vive aí no mundo VUCA, né, no mundo BANI, né, tudo muda muito rápido, a gente precisa ter agilidade, flexibilidade e a preparação, né, de cada um de nós para ser competitivo também dentro das organizações é essencial, né, tornando também as organizações competitivas. Então eu deixo essa reflexão aqui para todos, né, como que nós estamos no meio desse cenário que muda muito rápido e precisa de agilidade para as tomadas de decisões, né. Essa figura eu gosto muito, né, que ela vem do livro Walk the Talk, né, a cultura através do exemplo da autora Caroline Taylor. A gente sempre quer ter resultados, quer ter excelência, né, mas antes de ter a gente precisa fazer, e antes de fazer a gente precisa ser. Tudo aquilo que a gente é de fato, né, a gente consegue entender aonde que a gente precisa melhorar para poder atingir os resultados da organização e os próprios resultados pessoal também, né. E os sentimentos, crenças e valores, esses são pontos que nos movem para um próximo nível, né? Todos nós temos crenças, temos valores, precisamos identificar e tratar isso, né, para poder identificar onde que a gente pode ser mais assertivo, né? Quando a gente fala, né, muitas vezes a gente fala que para mudar os resultados a gente precisa mudar o comportamento. Eu diria que primeiro a gente precisa conhecer os nossos sentimentos, identificar quais são as nossas crenças e valores, para daí sim mudar o comportamento para ter os resultados dentro da organização, né? Então é importante a gente ter o autoconhecimento, porque a liderança, né,
ela é a cultura por meio do exemplo. E quando o líder tem o autoconhecimento, né, ele consegue ser muito mais assertivo na sua proposição de valor. E isso tem muito a ver com confiabilidade também, né? A liderança muito pautada pelo exemplo e o autoconhecimento do líder. Então, ser, fazer para ter. Eu sou confiabilidade, eu faço confiabilidade, eu tenho resultados que são realmente de confiabilidade. Contextualizando um pouco a confiabilidade, né, trazendo o aspecto normativo, né, quando a gente fala em confiabilidade hoje dentro das organizações, a gente olha muito para a área de manutenção, né? E o que é a manutenção, né? A gente sabe que é um conjunto de atividades que são realizadas dentro dos parques Fabril para poder preservar, manter, reparar, inspecionar, ou seja, garantir que o sistema ele tem operação e ele entregue o produto final. E, por outro lado, né, a confiabilidade, quando a gente busca que esse sistema seja confiável, nós estamos querendo dizer o quê? Que aquele sistema ou aquele item desempenhe uma função requerida sobre condições especificadas durante um dado intervalo de tempo, né? Então, a confiabilidade, né, é uma medida de desempenho que nós temos aí como calcular, né, por meio de ferramentas, sistemas, né, métricas, para poder ter uma previsibilidade, né, da funcionalidade daquele ativo. Qual que é o nível de confiança que aquele ativo tem para performar durante aquele dado intervalo de tempo. E gestão de ativos, né? A gestão de ativos, também conhecida como toda a família da norma ISO 55000, né, que tem a 55001, 55002. Ativos são aqueles bens tangíveis que são os ativos humanos e os ativos físicos, né? E para ter resultados de confiabilidade, nós não podemos olhar somente para os ativos físicos, que são máquinas, equipamentos, sistemas, novos projetos. Nós temos que ter um olhar muito genuíno para os ativos humanos, que são as pessoas, a forma de preparação, a forma de qualificação, de desenvolvimento. Tudo isso agrega valor na gestão da confiabilidade, né? Que é extrair o máximo valor dos ativos por meio de uma gestão centrada em confiabilidade, né? Aqui eu trago um exemplo técnico, que é onde a gente pode nos conectar mais, né, pelo contexto aqui de confiabilidade. Então, como eu comentei anteriormente, a probabilidade de um item poder desempenhar uma função requerida sob dadas condições durante um dado intervalo de tempo, né? Então, aqui eu trago um exemplo: o item caldeira, função requerida, produzir vapor. Condições especificadas: 130 toneladas hora, 65 kg força por centímetro quadrado, 475 graus. Intervalo de tempo, 720 horas. Então, realizar a função dentro dessa condição é buscar o fator de confiabilidade que a gente busca dentro do nosso sistema, né? E aonde que a gente aplica a confiabilidade, né? Como eu comentei anteriormente. Primeiro, tudo nasce a partir de um portfólio de ativo físico, né? É preciso ter os ativos físicos para poder definir as estratégias por meio das pessoas e dos processos e organizar tudo isso dentro do sistema de gestão, né? E por isso a importância, né, da confiabilidade, do PPCM, junto com a integração das demais áreas da organização, né? Se define todo o sistema de gestão de ativos, né, e o próprio ERP que vai gerir todo esse sistema. E aqui é importante a gente fazer uma conexão, né, com todas as normas que a gente tem, tanto a gestão de risco, que é a 31.000, quanto a ISO 55.000, né, e todos os processos, né, de criticidade de ativos, categorização, toda a parte de integridade mecânica, tudo isso vai suportando cada vez mais aqui nesse lado direito, né, a visualização técnica aí do processo. E aí é importante, né, a gente ter diagrama também de habilidades e competências e as metas, né, para poder identificar os principais gaps e trabalhar também, né, o ativo humano e o conhecimento para poder gerir todo esse processo, né? Ter metas sobre as estratégias, né? E estratégia para custos, riscos e desempenho dos ativos, que hoje, cada vez mais, a gente precisa tá conectado aí, né? Olhar desempenho, custo e risco é onde a gente precisa agregar valor dentro das organizações, né? Então, a gente aplica a confiabilidade por meio dentro das organizações, né? Tudo nasce de um portfólio de ativo físico. E, principalmente, a manutenção, na realidade do Brasil, tem essa característica, né, de poder gerir o processo de uma forma muito mais prática no dia a dia.
E aí eu trago, né, uma reflexão para nós aqui, né, como que são as tomadas de decisões da manutenção e gestão de ativos, né? Como que as empresas têm tomado as decisões, né, no dia a dia de hoje? Então, é uma grande realidade que eu trago aqui, né? Tem pouco embasamento matemático e estatístico, dificuldade de mudança do próprio modelo mental, né? Relatórios que apontam diversas causas raízes sem acompanhamento e sem execução de ações, né? Pouco questionamento em relação à comprovação dos dados e priorização das atividades. Eu acho que isso é uma característica, né, que a dinâmica do dia a dia hoje traduz, né, que as empresas precisam evoluir para uma tomada de decisão muito mais assertiva. Né? E por que isso acontece? Né? A nossa cultura, né, tem a facilidade aí de aceitar o que é esotérico do que é científico. Né? E isso é muito, muito claro dentro do contexto hoje de tomada de decisão. Os cálculos de confiabilidade já foram desenvolvidos há mais dos anos 60, né? Mas ainda no Brasil são considerados novos, né? Não tem uma característica de muita usabilidade no dia a dia das organizações. A tecnologia evoluiu constantemente, né, trazendo oportunidades, porém as mudanças geram desconforto e segurança. Né? Mudar o modelo mental, mudar o comportamento do ser humano gera um desconforto. E nós, enquanto gestores, engenheiros, precisamos estar preparados para poder conduzir todo esse processo de mudança. O apontamento dos dados, né, é considerado um desafio em 99% das organizações, e profissionais acreditam que somente com dados impecáveis que a matemática funciona. Né? Então, a gente precisa usar aquilo que tem, né, e trabalhar para cada vez mais ser mais assertivo durante o processo de análise e tomada de decisão. Né? E por que isso acontece? Né? Hoje de manhã eu fiz uma pesquisa no LinkedIn, e eu compartilho com vocês aqui, né, sobre o desenvolvimento da confiabilidade. Né? Ela é um processo que ela vem evoluindo, entretanto, a gente percebe que, de uma maneira muito lenta, considerando o retorno que ela pode trazer. Né? Então, como que nós, profissionais da manutenção, da confiabilidade, da gestão de ativos, das diferentes organizações e áreas de processo, podemos promover cada vez mais essa mudança, né? Então, foi um tema também trazido aí no Congresso de Manutenção e Gestão de Ativos da Abraman, né, sobre como fazer isso, né, para poder acelerar todo esse processo, né? E esse aqui é o resultado da pesquisa que eu fiz hoje de manhã, né? Ainda faltam algumas horas para encerrar, mas teve uma participação interessante aí de 140 pessoas, né? Colegas aí que contribuíram, e 67% trazem a cultura da empresa como um fator relevante, né? Segundo, a alta liderança, e terceiro, a qualificação profissional. E a hora da gente fazer uma avaliação, né, eu entendo que um ponto está conectado no outro, né? A gente precisa ter qualificação profissional, né, para poder promover, para poder apresentar e para poder convencer, né, sobre a viabilidade do processo. A gente precisa que a cultura da empresa absorva, né, essa visualização, mas como trabalhar isso no dia a dia, né? A gente precisa do apoio da alta liderança, né? Sem a alta liderança, a gente não consegue evoluir num processo, né? Porque a mudança de cultura, né, ou todo o processo de mudança precisa, na maioria dos casos, ser top-down, né, para ter uma melhor aderência. Né? Então, a alta liderança precisa ser protagonista para poder influenciar, inclusive, na própria cultura da empresa, né, e dando opções também e trazendo cada vez mais a qualificação profissional como um fator-chave de sucesso para esse processo. Né? Então, fica aqui uma visualização aí onde a gente pode, enquanto profissionais aqui que somos da área de manutenção e engenharia, para poder promover aí no nosso dia a dia, né, todo o processo de convencimento. E aonde que nasce a confiabilidade, né? Eu gosto muito dessa figura aqui que eu trago do livro do Terence, é um americano lá que eu tenho como meu mentor também, troco muitas ideias com ele, né? Ele acabou traduzindo de uma forma muito clara aqui, né? Que a confiabilidade ela é um processo, né? E muito poucos dos defeitos são controlados pela manutenção. Quando a gente olha aqui, né, o projeto, né, é onde nasce, né, a concepção,
a definição, a técnica, a estrutura, o layout. Então, a confiabilidade ela nasce numa concepção de projeto, né? Ela tem uma interface muito interessante com a área de compras, porque é o processo de aquisição, é o processo de negociação, né? É onde a gente olha, a gente fala que é o custo de propriedade, né? O total cost of ownership, né? Onde a gente busca ter o melhor custo para poder garantir uma boa aquisição dentro do processo, né? Então, existe uma sinergia, né, entre a técnica, entre o projeto e entre a área de suprimentos que faz toda essa negociação. Toda a parte de estoque também, né, ter ativos, né, e ter toda a condição sendo gerida, né, dentro do estoque. Muitas vezes a gente precisa ter motores, ter redutores, ter que fazer giro no eixo para poder não ter problemas no rolamento. Então, tem estratégias que precisam ser concebidas também e a gente precisa ter, de fato, aqueles equipamentos que fazem sentido e impactam no MTBF hoje dentro das plantas e principalmente no MTTR, né? Toda a parte de instalação, né, comissionamento e startup, aqui é um processo muito crítico para a confiabilidade. Eu já vivi muito isso e posso dizer que quando a gente faz, né, um processo de comissionamento startup de uma maneira adequada, a gente reduz muito a taxa de falhas no início da vida útil dos equipamentos, né? Ter estratégias muito claras, né, na parte de operação, né, ou seja, operar com cuidado, fazer uma integração, uma qualificação, é cuidar de gente, é ter as pessoas fazendo parte de todo esse processo, né? Como operar um equipamento, quais são os cuidados essenciais que a gente precisa. E a manutenção, né, com precisão, ou seja, nós estamos vivendo uma era muito grande de tecnologia, de revolução, mas nós não podemos esquecer, né, que a gente precisa de gente que aperta o parafuso, né, sem demérito algum. A execução da manutenção hoje ela é chave para o processo de confiabilidade, né? Então a gente precisa ter esse olhar e conceber estratégias que realmente agreguem valor durante o processo de planejamento, execução e toda essa integração, né? Seja para novos equipamentos ou seja em grandes paradas também, né? Quando a gente faz um retrofit, um overhaul, a gente precisa ter essa integração muito bem clara para poder tratar, né, as perdas que acabam ocorrendo durante esse intervalo também, né? Reduzir aí as variações e ter custos de produção, né, que é o custo de conversão, né, mais adequado possível para tornar também a empresa cada vez mais competitiva. Então, essa figura aqui ela traz uma visão que a gente precisa liderar dentro do processo de confiabilidade, junto às áreas, principalmente as áreas de interface que tem do negócio, né, as áreas adjacentes que agregam valor àquilo que a gente entende que faz sentido para o resultado final, né? Então, fica aqui uma leitura sobre o processo de confiabilidade, não somente olhando o cálculo, a matemática, a estatística, mas como que a gente pode melhorar esse resultado trabalhando com essa gestão humana, técnica e integrada para poder ter melhores resultados aí ao longo do processo. E aqui eu trago alguns exemplos de ferramentas, né, que são importantes dentro do nosso contexto, né? Como a confiabilidade ela é uma medida, né? Ela nos traz uma variável, a gente precisa entender, né, dentro da linha do tempo e a taxa de falhas, quais são os fatores e como que tá definido dentro do contexto, né? Então, nós temos aqui no início da curva da banheira, né, a mortalidade infantil, né, que são as falhas prematuras, né? Ou seja, são todas aquelas falhas que acontecem, né, na partida do equipamento, no comissionamento, por alguns motivos. Eu trago alguns aqui. Processos de fabricações deficientes, ou seja, eu concebi um equipamento ou um processo diferente daquilo que eu deveria fazer. Controle de qualidade deficiente, né? É muito comum a gente perceber e visualizar, né, essa baixa qualidade aí hoje relacionada ao próprio controle. Mão de obra desqualificada também é uma realidade que a gente vive hoje, especialmente no Brasil, né? A própria falta de pré-testes insuficiente, né? Eu tive a oportunidade de ir para a Finlândia agora, no mês passado, né? A gente passou 8 dias lá fazendo testes em equipamentos, né, para poder garantir um bom comissionamento aqui no Brasil, né? Então, a gente precisa cada vez mais aumentar esse tipo de interface entre quem compra o equipamento, quem fabrica o equipamento, com a engenharia, para poder garantir aí um bom resultado, né, no comissionamento no local final.
materiais fora de especificação, componentes não especificados, né? Componentes não testados, sobrecarga no primeiro teste, né? Todo o processo de contaminação, instalação imprópria, ou seja, inadequada, e partida deficiente. Então, a gente precisa ter critérios, parâmetros, conhecimento e integração para poder partir aquele equipamento e reduzindo a taxa de falha, né? A maioria das falhas durante o ciclo de vida de um ativo, ela acontece nesse período inicial, né? Onde a gente vê aqui a mortalidade infantil. Temos também na sequência do ciclo de vida, né, a taxa de falhas constante. Depois que estabiliza e sai daquele período inicial, vem o período de taxa de falhas constante, que são ocasionadas, né, por interferências indevidas, né, fator de segurança insuficiente, cargas aleatórias maiores que as esperadas, ou seja, você produz um equipamento para uma determinada característica e acaba rodando de uma outra característica, né? Resistência menor que a esperado, né? Defeitos abaixo do limite de sensibilidade dos ensaios, falhas de operação, falhas não detectáveis pelas estratégias de manutenção, ou seja, aqui a gente começa a perceber a necessidade de fazer um programa de RCM, um FEMEA, né? Poderia já nascer antes do comissionamento do próprio projeto, né, do próprio equipamento, fazer isso já no início de vida, né? E falhas por desgaste, né? Envelhecimento, desgaste por abrasão, degradação, fadiga, né? Corrosão, né? E a vida de projetos talvez um pouco mais curta por ter rodado aí dentro de uma condição não especificada, né? E tem várias formas também que a gente pode melhorar ou mitigar, né? Categoria, eu trouxe aqui abaixo do gráfico aí para vocês terem uma conexão, como que a gente mitiga esse tipo de falha, né? Para poder identificar também, né, em qual estágio a gente está do ativo, tá? Aqui eu trago uma visão da curva PF, no qual eu sou fã, né? A gente precisa identificar e gerenciar modos e efeitos de falha, né? E quando a gente está na indústria, né, a gente precisa ter uma visão de cada unidade fabril, como que está o intervalo PIF dos ativos hoje. Eu estou muito dos meus ativos hoje próximo da falha, eu tô com meus ativos hoje numa situação de alerta e alarme, consigo monitorar e medir, e quando a gente consegue identificar, né, o defeito, né, no início, né, por uma técnica de ultrassom, de análise de óleo, análise de vibração, a gente pode conseguir evitar a falha, né, que é a falha funcional. Então, atuar de maneira preventiva, né, a própria preditiva nos dá sinais e nos dá condição, nos orientando, né, qual que é o melhor momento também da intervenção. Ou conseguir uma parada programada, ou ter alguma técnica, alguma estratégia que a gente consiga prolongar a vida daquele ativo, porque a gente sabe, né, que quanto mais próximo da falha for a atuação, maior vai ser o custo e maior vai ser o tempo de intervenção. E a própria degradação também que vai ter dos componentes mecânicos, né, isso gera toda uma condição adversa para o processo que acaba sendo gerenciado, em especial pelo time de manutenção, né? Então, essa curva aqui ela traz uma tradução, né, que mesmo tendo as manutenções planejadas, as inspeções a gente precisa monitorar por meio das técnicas, das estratégias para poder identificar qual que é o melhor momento aí das intervenções, né? O FEMEA, né, acho que para que serve o FEMEA, né? O FEMEA serve para a gente identificar quais são os modos e efeitos de falhas que nós temos nos equipamentos e nos ativos e qual que é a forma que nós vamos gerenciar, qual é a técnica que nós vamos definir dentro de uma estratégia do plano de manutenção para poder mitigar ou eliminar aquele modo de falha, fazendo com que a gente evite a falha funcional, né? Então, planos muito bem estabelecidos com o FEMEA garantem uma melhor previsibilidade, né? Então, quando a gente consegue conectar a estratégia do ativo, né, com a estratégia e as técnicas de manutenção que são vigentes e tem hoje ferramentas para isso dentro das empresas, a gente consegue ter melhores resultados. Análise RAM, né, eu não vou falar muito sobre análise RAM aqui, mas a gente conduziu um Reliability Talk aqui há 2 meses atrás. Aqui no QR Code tem o link aí do YouTube. Vocês podem baixar depois dessa palestra ou acessar. Eu tive a oportunidade de conduzir isso com
inclusive o engenheiro Luiz Fernando, que é da UFBA, né, estudou na UFBA, e o Washington, né, a gente falou sobre a importância dos dados para a confiabilidade e a gente conectou toda a importância dos dados da organização com o próprio LDA, né, que é análise de dados de vida e análise de RAM também, para poder ter uma boa visualização, né, das taxas de falha que estão para acontecer e qual que é a melhor forma da gente gerir. Quando a gente faz uma análise de RAM muito bem adequado, embasado, a gente consegue ter também, né, bons resultados aí durante o processo de confiabilidade. A preditiva também, né, seja vibração, termografia, inspeção, né, eu trago aqui também um link do YouTube, uma palestra que eu tive a oportunidade de conduzir no Intensivão 8.0, né, sobre a preditiva dentro da confiabilidade, né? E a preditiva, ela não é a confiabilidade, ela é uma estratégia, uma técnica que se usa para poder melhorar a confiabilidade dos ativos. Então é importante conhecer e saber como usar, né? Ter as ferramentas adequadas aí para poder gerir melhor e ter os resultados. Então aqui eu trago um pouco também, né, dentro dessa palestra aqui, sobre a aplicabilidade de técnicas, né, as estratégias que se usa para poder ter bons resultados aí no processo de confiabilidade. E nós estamos numa constante evolução aí do ponto de vista técnicas, né? Hoje a gente está aí na quarta geração, né, onde se preza muito pela visão integrada da confiabilidade, gestão de ativos e manutenção. São áreas de adição de valor hoje para a própria estratégia da organização. O foco tem sido confiabilidade, a gente tem percebido aí pelos congressos, pelas participações em grandes fóruns, aí, isso tem sido uma palavra de ordem, a confiabilidade nas organizações, cada vez mais trabalhar as análises, né, a preditiva, saindo do modelo offline, né, e entrando para o modelo online, por meio de sensorização, integração de dados com o sistema mobile, né, toda a parte de CMMS, RP integrados, né, e buscar cada vez mais aí, a manufatura de classe mundial, né. Com tudo isso, né, integrando tudo isso nessa visão, a gente busca cada vez mais ter melhores desempenho, ter custo adequado e risco mais controlado, né. E uma coisa é certa, pessoal, não existe confiabilidade sem condição básica atendida, né. Por isso que a confiabilidade tem muito a ver com a cultura, com a qualificação, né, e com toda a condição que a gente tem hoje de recursos e técnicas dentro das organizações, né. Então, quando a gente olha algumas imagens aqui, né, nos saltam os olhos aí e nos apavoram, né. Mas, de fato, né, a gente precisa ter uma liderança que se empodere, que seja protagonista e que consiga mobilizar aí as equipes, né? E que as equipes também busquem qualificação para poder entender que dentro desse contexto, né, a confiabilidade ela pode ser feita, né, de uma maneira muito simples, começando pelo básico. E quando a gente faz o básico bem feito, a gente tem bons resultados aí de confiabilidade. Como eu disse, não existe confiabilidade sem condição básica atendida. Eu tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas aí durante o congresso, né? É muito comum, né, a gente querer fazer plano de manutenção e nos perguntar, pô, eu estou fazendo os planos, estou fazendo as preventivas, mas a minha linha está quebrando, né? A gente precisa ter um olhar diferente, né? Se a linha está quebrando, eu estou fazendo o plano, ou meu plano está errado, ou eu estou com muita condição básica não atendida, né? Então, o que eu recomendo aqui? Para de fazer plano preventivo que não está dando resultado, faz as demandas aleatórias, garante a condição básica e depois estabelece um novo ciclo do plano de manutenção. É muito melhor fazer por demanda aleatória do que fazer uma demanda sistêmica que não está gerando resultado. E aí isso entra dentro do ciclo de processo de melhoria contínua. E a realidade que a gente vive hoje, né, nós, enquanto gestor, né, comunicação, toda a parte de compliance, né, novas tecnologias, temos que estar atento a tudo que está acontecendo no mercado, quais são as estratégias, quem são os nossos stakeholders, olhar todas as condições aí de sustentabilidade, saúde, segurança, tratar de uma maneira muito humana e genuína as pessoas, custos, qualidade e produção. Nós, enquanto gestores, estamos muito conectados com tudo isso no dia a dia, né? E olhando a parte técnica, também temos que ter, né? A quantidade de manutenção preventiva que eu estou fazendo é adequada?
Temos as peças de reposição adequada para apoiar nossas operações, né? Nosso time de manutenção precisa de treinamento adicional? Quanto precisamos ou esperamos para gastar na melhoria dos ativos nos próximos 5 anos? Né? Qual que é o risco do ativo para continuar operando nessa condição? Temos investimento suficiente para as melhorias? Como podemos otimizar o valor agregado para os nossos clientes? Né? Então, são reflexões que a gente olha tanto o lado gestor quanto o lado técnico que precisam estar integrados também, né? Mas todos nós profissionais, né, precisamos ser assertivos e, e na maioria das vezes, né, a gente se depara com tanta demanda no dia a dia, né, fica um pouco desesperado, um pouco preocupado com as condições que nós temos, né, mas a gente precisa realmente equilibrar tudo isso, né, e trazer as pessoas cada vez mais como fator-chave de sucesso na tomada de decisão. E a gente está vivendo uma era de informações, né, de visão sistêmica, de ajustes finos, né, não podemos esquecer que a gente precisa apertar os parafusos, né, e evoluir, mas sem fazer o básico bem feito, né? A gente precisa ter essa evolução, né? A gente precisa olhar para dados, a gente precisa olhar para a parte sistêmica, a gente precisa ter toda essa correlação. O consertador de emergência, né, uma espécie de extinção, porém necessária para o cenário que a gente vive na indústria brasileira hoje, né? Então a gente precisa fazer a migração, né, do consertador de emergência para quem corrige os defeitos, né? Isso é extremamente importante. Isso é cultural, isso depende da liderança, isso depende da qualificação. E se a gente quer ser protagonista, a gente precisa desenvolver, além da técnica, as competências que mobilizam as pessoas também a poder agregar valor nesse processo. E cada vez mais falar a linguagem dos negócios, né? É um fator chave aí, inclusive para o profissional técnico na tomada de decisão. Não adianta falar da folga, falar da condição técnica, se a gente não conectar isso com o ganho da estratégia que isso vai ter de resultado dentro do custo para o acionista também, né? E para isso é preciso planejar, né, de uma forma muito bem clara, conexão muito forte aqui com a área de planejamento, programação e controle de manutenção, gerir as demandas sistêmicas, as demandas aleatórias, que são as notas de manutenção, toda a parte do cadastro, arquivo técnico, né, definir dentro desse processo, né, porque os recursos são finitos, né, não podemos fazer tudo, então se define um processo de priorização, se faz a gestão do planejamento e programação, o que é parada se leva para grandes paradas, o que não é parada se faz em paradas menores. Fazer uma boa gestão da execução durante esse processo, né? Isso garante aí uma boa tratativa também quando a gente faz o giro do PDCA, né? Que é poder retroalimentar o processo, o sistema e trazer aquelas oportunidades que vão melhorar tanto a documentação técnica, quanto os planos de manutenção, quanto o próprio preenchimento das notas e o próprio resultado que a gente tem depois da execução, né? E cada vez mais, né, quando a gente qualifica pessoas, traz tecnologia, né, desenvolve planejamento, a gente está buscando o quê? Melhorar cada vez mais o desempenho dos nossos ativos, né? Ter uma performance mais adequada, com embasamento técnico para tomada de decisão e promover a integração entre as áreas de planejamento, execução e operação. E o custo, né, eu sempre comento, é muito comum, né, quando a gente fala em custo, se lembrarem de preço, né? Então, trabalhar cada vez mais, né, não é comprar o mais barato, é comprar aquele que realmente vai ter um melhor valor entregue durante o ciclo de vida. Então, é preciso trabalhar aí a visão do custo do ciclo de vida e a própria visão do custo de propriedade, que é o total cost ownership, né? Quando a gente muda esse olhar, a gente consegue ter uma visão mais equilibrada entre o custo e o benefício. E gerir risco hoje é falar a linguagem dos negócios, né? E principalmente quando a gente conecta o risco com desempenho e custo. Então, isso precisa estar compartilhado, precisa estar controlado. Quem não faz gestão de risco hoje tem um risco muito grande, né, em não ter bons resultados. Então, a gente precisa integrar cada vez mais aí esse processo e buscar esse equilíbrio entre os direcionadores conflitantes, né? Desempenho, custo e risco. E quando a gente tem essa visão e tem todos os programas hoje que tem dentro das empresas, né? TPM, Lean Manufacturing, Six Sigma, POP, processos, melhoria contínua, FEMEA, né? Tudo isso está
trazendo aí ferramentas, né, que nos viabilizam um bom resultado dentro do processo, né? E a gente vive uma era saindo da automatização e indo para a digitalização, né? Então, o que a gente busca, né? Quando a gente conecta planejamento com execução, a gente busca ter uma boa performance e uma excelente confiabilidade operacional, né? Porque no final do dia, né, a gente está trabalhando com pessoas, processos, ferramentas e tecnologia, né? E o que paga a conta, né, no final do dia? É ter a disponibilidade elevada, ter um menor custo aí na visão do Life Cycle Cost, que os ativos operem num elevado nível de segurança, né? Que a gente consiga reduzir as falhas, né? Ou seja, ter um maior MTBF, ter uma melhor agilidade aí no reparo, evitar os retrabalhos, as perdas e o desperdício, né? Então, isso nos garante uma boa conexão. E aqui eu trago, né, a confiabilidade é o que a gente busca, integrar as pessoas, né, e falar cada vez mais a linguagem do negócio no dia a dia, tá? E eu tenho trabalhado cada vez mais, né, esse último slide, sobre a cultura da confiabilidade, em especial no Brasil, né? A gente precisa saber que, quando a gente fala em cultura, a gente está falando do principal valor dentro de uma organização. E o principal valor dentro de uma organização começa pelas pessoas. E ele é transformado pela liderança. Então, a gente precisa ter uma visão muito clara. Quais são os valores que eu tenho, os valores que a empresa tem, como que eu lidero essas pessoas e como que eu estimulo elas a desenvolverem uma cultura protagonista, né? Quais são os processos, métodos e ferramentas que eu posso aplicar na minha gestão, no meu dia a dia, para poder ter resultados sustentáveis, que são inúmeros, né? Trabalhar cada vez mais as atitudes e comportamentos e ter a tecnologia e a inovação como nosso aliado, né? Isso é fator-chave quando a gente olha para a cultura, que é um dos pontos fundamentais que vai nos elevar de nível aí dentro das organizações. Então, eu deixo aqui essa visão para cada um de nós ter essa conexão, né, no dia a dia e saber, né, o que eu preciso fazer para promover dentro da minha empresa, né, a cultura. Seja eu líder em posição, seja eu líder como técnico, manutentor, porque liderança não é posição, né? Liderança é a influência que eu exerço por meio das pessoas, tanto em processos, né, quanto em reuniões, quanto em mudanças e modelos de comportamento, tá? Então, fico muito agradecido aí por ter compartilhado um pouco dessa visão ampla, conceitual, com algumas aplicabilidades aqui de ferramenta. Espero ter atendido a expectativa de vocês aí. E fica aqui, professor Fernando, meu muito obrigado a todos aí. Obrigado a você, tá? Muito obrigado, em nome, mais uma vez, não só da UFBA, institucionalmente, participar do projeto, apoiar o projeto, como você tem apoiando, tá? E a todos vocês também que estão aí, né, assistindo a gente. Isso é mais uma palestra que a gente tem. A gente está sempre procurando trazer temas atuais, profissionais atuantes no mercado, tá? E para que a gente compartilhe conhecimento. É essa a função do Projeto PRUI, e como eu já disse a vocês, eu deixei aí algumas mensagens de e-mails que vocês podem entrar em contato, caso queiram participar. O senhor está mudo, professor. O seu áudio fechou aí. Parece que fechou mesmo. Agora foi. Voltou? Tá. Voltou. Então, eu parei aonde? Me dá uma ajuda aí. Eu parei aonde? Agradecendo a você, falei em nome da UFBA já? Isso aí. Mas nunca é demais agradecer duas vezes. Então, agradeço de novo aí, em nome da UFBA, essa parceria que a gente está, e falando desses 9 anos do PRUI, tá? Agradecer a todos que estão aí, né, até agora aí vendo essa palestra. Vamos agora entrar numa sessão de perguntas. Eu acho que a gente pode fazer isso levantando a mão, né, ali fazendo alguma coisa aí digital. Essa é a nossa segunda palestra digital. Eu gostaria de reafirmar para quem chegou depois. E a gente está realmente procurando parcerias com isso para divulgar mais essa ideia de aproximar academia e mercado do trabalho. E que eu acredito muito que será, e que é, né, um grande motor de desenvolvimento para todos,
né, tanto de um lado quanto do outro. Acho que há uma complementação entre esses dois lados. E que a gente, a maioria de vocês aí, passou por lá, né? De vez em quando a gente faz isso, traz uma forma de retribuir o que a gente ganhou, passando a nossa experiência prática para aqueles que ainda vão ter, né? E até mesmo para se reciclar, aqueles que já têm também, reciclar nessas inovações que a gente vai tendo. Então, eu vou deixar agora aberto, então, aí a questão das perguntas. Quem quiser, eu acho que já tem algumas aí, você pode conduzir aí bem, Tiago. Acho que já tem umas mãozinhas Joia. levantadas aí. Quem é que está com a mão levantada aqui? Ítalo. Ítalo. E aí, Thiago, e aí, professor Fernandes, boa noite. Boa noite. Tá? Boa noite. Cara, eu já acompanho vocês já há algum tempo, então eu estou inserindo mais ainda nessa parte de confiabilidade. Eu tive o prazer de trabalhar bastante com introduzir a cultura da confiabilidade, não a confiabilidade aplicada dentro da indústria, onde eu já trabalhei. E eu tenho uma dúvida, Thiago, que uma das maiores dificuldades que a gente tem hoje é a base, para mim, hoje, da confiabilidade está ainda... A gente tem discutindo muito isso sobre dados, muito, muito mesmo. Mas minha questão maior é o seguinte, minha dúvida maior. Hoje a gente trabalha dados, teve uma palestra que você deu junto com outros professores também, não lembro quem foi agora, mas está no YouTube, está fantástico falando sobre isso, sobre RP, sistema RPCM, fantástico. Só que hoje, quando eu trabalho sobre confiabilidade de dados, eu tenho que levar hoje mais em consideração a condição do software ou a condição do lançamento desse dado que vem do chão de fábrica? Porque, assim, independente do lançamento, a gente sabe que vai ser homem-homem. A gente sabe que é uma questão mais de treinamento, é uma questão mais de aplicabilidade do pessoal. Mas em relação ao tratamento da confiabilidade do recebimento desse dado da área, é interessante a gente avaliar a condição do software ou, independente disso, mais uma estrutura que a gente pode estar montando internamente? Como é que isso vai passar nos meus crivos A, B e C? Assim? Perfeito, Ítalo. Obrigado aí pela pergunta. Acho que é um ponto relevante e como a gente percebe, aí, eu vi muito isso no Congresso Internacional de Confiabilidade de Salvador, a questão dos dados é algo muito sensível e precisa ser tratado com muito cuidado, né? O que eu te diria, assim, o sistema ele vai replicar tudo aquilo que tu colocar de entrada, né? Então, é necessário trabalhar antes os critérios e as definições, preparar teu ERP para te poder fazer um bom gerenciamento e extrair o melhor valor que tu precisa daquelas informações. O que acontece, tem acontecido muito, se traz um sistema, se implementa lá o CMMS e aí acha que vai resolver o problema e não trabalha a entrada dos dados, né? Então a gente sabe que tudo que entra mal não tem uma opção de sair bem, né? Então precisa trabalhar cada vez mais na categorização, na definição, na organização dos dados. E aí tem um trabalho que eu digo que é o trabalho chave para a confiabilidade e que todas as empresas deveriam fazer, que é o inventariado de campo, o inventariado de sistema, trabalhar muito bem a taxonomia, né, que é o campo de ordenação, lista técnica, dados mestres, né, catálogo de modos e efeitos de falha. O sistema hoje ele te entrega esse tipo de campo para te poder preencher. Só que hoje não se usa, né? Então, nós, enquanto líderes, aí, protagonistas, queremos ser mais assertivos na tomada de decisão, precisamos fazer esse movimento conjunto aí. Hoje eu trabalho como analista, então assim, eu trabalho com dados. Então eu preciso de informação. E aí, o que eu estou vendo hoje muito em alguns locais que eu já andei, em relação à taxonomia, além de... O pessoal está pensando que melhorar é enxugar e não detalhar. Eu estou vendo muito isso porque, como a condição de lançamento de dados da área acaba sendo muito defeituosa e dificultosa, é para ter lançado na parte X da máquina o motor Y, mas acaba lançando a parte Z no motor Y. Aí o pessoal acaba pensando que enxugar a taxonomia é melhorar. Bota um geral e aí fica à mercê da área lançar a informação, que dificulta a parte de análise, porque você tem que abrir parte, item a item, para poder ler tudo, para saber exatamente do que se trata. É o que eu estou vendo muito isso hoje, cara. Perfeito. Isso realmente acontece, tá? Obrigado aí pela... Mas valeu, obrigado aí pelo retorno. Valeu.
Vamos lá, próxima. Opa. Bom, em primeiro lugar, parabéns, Thiago, pela apresentação. Fico muito feliz que esse ambiente universitário está sendo alcançado. Isso é muito legal para todos aqueles que nos cercam. Mas eu quero fazer uma colocação que eu acho que é bastante interessante, porque se mencionou bastante aí, o colega aí, o Ítalo, trouxe o detalhe de quanto é importante a questão dos dados. Né? Mas eu quero ir até um pouco mais fundo do que a questão dos dados, porque o que eu tenho percebido nos últimos anos é o quanto os nossos profissionais estão, digamos assim, cada vez menos qualificados. Né? Isso em todos os níveis, né? Desde o primeiro nível até o nível de gestão. Isso quando não falamos do nível da alta liderança mesmo da empresa, que não tem o preparo apropriado e suficiente para poder tocar o barco da maneira como tem que ser tocado. E aí é a questão, né, que eu quero colocar. Ponto único de falha. Quando você fala sobre ponto único de falha, você procura imaginar, nossa, que desgraça é essa, né? Ou seja, o ponto único de falha é uma coisa que as equipes de manutenção deveriam conhecer, para propor alternativas. Mas para que você possa conhecer o ponto único de falha, você precisa saber claramente quem é o equipamento. É igual quem é você. E aí, infelizmente, a maior parte de nós não sabe exatamente quem somos nós, né? Então, se você tem dificuldade de entender quem é você, quanto mais entender quem é o equipamento. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre a importância do ponto único de falha para o desenvolvimento dos trabalhos de confiabilidade. Perfeito. Obrigado, professor Milton, aí, pela pergunta. Prazer ter você aqui prestigiando também, todos nós. Ponto único de falha, acho que você falou de uma forma muito inteligente, né? A gente precisa conhecer não somente o equipamento, mas o sistema que ele está inserido. Porque muitas vezes, né, quando falha um equipamento, falha o sistema como um todo. E conhecer a criticidade, né, daquele conjunto, daquele componente, qual que é a estratégia que eu vou definir para aquele motor ou para aquele redutor, que se falhar vai falhar o sistema como um todo. Isso é fundamental para poder definir as estratégias de confiabilidade do sistema, né? Então, quando a gente fala em ponto único de falha, primeiro precisa ter muito bem claro, dentro do sistema, o que é crítico e o que não é, o que vai ter um MTTR elevado se falhar, e o que eu vou ter a condição, né, de parcialmente de falha, né? Então, quando a gente tem essa visualização técnica e um pouco mais avançada do ponto de vista como prevenir, como estratificar isso para poder gerir melhor, né, aquele ativo, evitando esse ponto único de falha, a gente consegue ter melhores resultados. E como que a gente faz isso? Primeiro, técnica e metodologia. Segundo, qualificação de pessoas, né? E terceiro, aprender a gerir esse processo por meio da curva PF, ter estratégias aí dentro do FEMEA, né, com técnicas, né, e ferramentas que vão nos ajudar a identificar cada vez mais a evolução, né, do defeito até a falha. É assim que eu entendo, né, que a gente precisa trabalhar mais esse ponto único de falha. É sair do equipamento e ir para o sistema. E quando eu olho o sistema, eu preciso definir o que é crítico e o que é vulnerável para falha. Tá, deixa eu só fazer um complemento em cima disso. Não é exatamente um complemento, mas entrando com um outro questionamento. Até que ponto? Porque quando você fala em ponto único de falha, você é obrigado a aceitar que você não tem, digamos assim, um segundo caminho, né? Você não tem uma alternativa para o ponto único de falha. O ponto único de falha é se ele falhar, o sistema todo vai para o saco, né? E a melhor alternativa para você cuidar de ponto único de falha é você cuidar do componente em si. Ou seja, isso vai impactar custos. Porque você vai ter que escolher
sempre o máximo dos máximos, dos melhores. Até que ponto você acha que o ponto único de falha ele pode ser bem tratado em termos de custos num país como o nosso, nas nossas equipes de manutenção, nos nossos orçamentos, tanto de investimento, CAPEX e OPEX, que o que mais falta é grana. Como é que alguém pode querer trabalhar o ponto único de falha de maneira apropriada sem grana? Aí eu diria, Milton, que a gente precisa ter uma visão muito que eu aprendi com o Denis, né? É olhar a consequência, né? Quando a gente vai para a confiabilidade, a gente sai da causa e vai para a consequência. Então, a gente precisa ter uma visão muito clara qual que é a consequência que eu tenho, né, se vazar o retentor desse redutor. Isso vai gerar uma condição muito adversa, né, de impacto, né? Usei o exemplo do redutor, mas pode ser um motor. Então, ter uma visão muito clara da consequência e saber mostrar uma visão de como mitigar isso para poder evitar essas perdas. Quando a gente fala a linguagem do negócio, né, que foi um dos slides que a gente trouxe ali, precisa sair da visão técnica e conectar a linguagem do negócio para poder conseguir traduzir, né, porque senão não se entende. Né? Se a gente não traduzir e não olhar a consequência, a gente acaba sendo somente mais um passando informação para frente. Né? Show de bola. Valeu. Obrigado. Boa noite, olá. Olá, Álvaro tudo bem? aqui. Boa noite. Está conseguindo me ver? Então, sim, estamos te ouvindo bem. Pronto. Também, Álvaro. Eu sou Álvaro. Primeiro eu gostaria de agradecer, Tiago, pela sua excelente palestra, né? Essas palestras, elas são enriquecedoras. A gente não consegue entrar com muitos detalhes, mas nos dá uma linha, um norte, para a gente poder enveredar, estudar mais cada conteúdo. E um profissional como você é um cara ímpar que nos conhece, que consegue nos colocar uma lanterna na nossa mão no meio de uma escuridão. Eu queria agradecer aí essa excelente palestra. Tá? Eu trabalho também com paradas de manutenção, né, na gestão de paradas de manutenção, já participei de de umas 10, desde a indústria fertilizante, né, que é uma indústria muito complicada, e assim, eu falo que é um material primário, né, que está trabalhando ali com rochas, com solos, com situações, com produtos que são mais primários, né? Mas também já atuei em paradas de manutenção em uma refinaria de petróleo, né? Que envolve processos mais complexos. E nesse range, né? Existe algo similar, que é o que eu gostaria de perguntar, né? Complementando aí o Ítalo, né? Que falou sobre análise de dados, né? Complementando aí a fala do Milton, que falou sobre as equipes estarem preparadas, terem conhecimento técnico e também a questão de ter a grana, né, como ele mesmo usou essa expressão. Eu gostaria de perguntar, Tiago, para você o seguinte: como é que, com foco na alta gestão, né? O foco dessa pergunta é a alta gestão. Como é que a gente convence a alta gestão que muitas das vezes, né, tem o custo, o CAPEX reduzido, está sempre reduzindo ali aquele CAPEX. Tem ali pessoas que não têm o investimento em pessoas, assim, muitas das vezes, com esse problema de técnica, né, como o Milton falou, né? A análise de dados não é feita da maneira mais eficaz, como o Ítalo pontuou. Como é que a gente convence, né, essa alta gestão, a tomada de decisões baseadas em ferramentas técnicas, decisões técnicas, e não simplesmente querências na hora de fazer uma parada de manutenção, ou um projeto, um retrofit, e como é que a gente convence essa alta gestão a investir, né, e tomar decisões mais assertivas, baseadas na técnica, e não simplesmente querências, ou mesmo puxado pelo setor de produção, puxado pelas vendas, né? Porque às vezes as vendas estão em alta, às vezes estão em baixa, e aí vamos parar para fazer manutenção. Então, como é que a gente convence essa equipe de alta gestão a fazer o que tem que fazer da maneira correta? Muito bom, Álvaro. Primeiro, eu queria te agradecer pelas palavras e
saber que o pouco que eu estou fazendo aí do meu propósito tem ajudado você e mais algumas pessoas aí. Gratidão aí pelas palavras, tá? Bom, acho que essa é a dinâmica do dia a dia, né? A gente vive na indústria, principalmente, falando especificamente de paradas, né? Existe uma condição que quando a gente faz uma parada, todo mundo quer fazer tudo dentro da parada. Acho que parou, tem oportunidade de fazer tudo, né? Então, acho que a primeira forma que a gente tem de mostrar essa viabilidade é ter uma boa gestão e um bom entendimento do que é o escopo de uma parada, né? E como que a gente organiza isso. Eu costumo utilizar muito as ferramentas da qualidade, né? Fazer Pareto, olhar modo de falha, olhar CAPEX que são recorrentes, olhar aqueles ativos que está tendo um alto índice de MTBF, né, durante o ano, né, e trazer isso numa condição de mostrar o que eu estou perdendo, né, e o que eu preciso fazer para tornar minha empresa competitiva no ano seguinte. Se eu tenho uma crescente de volume e eu tive uma taxa de falha considerável naquele sistema ou naquele componente, eu não posso permitir que eu não tenho investimento, eu não tenho um CAPEX direcionado. Quando eu digo eu não posso permitir, eu profissional de manutenção, eu profissional técnico, eu tenho que utilizar das ferramentas, né, e da persuasão para poder convergir, para colocar aquele item dentro do escopo e dizer que aquilo é prioridade. E para isso, o que precisa, né, Alvo? Precisa base técnica, né, precisa de um posicionamento muito forte da liderança para poder entender e comprar essa ideia. E acho que quando a gente gere dessa forma, né, a gente tem uma maior chance de conseguir, né, os objetivos, porque o resultado de uma parada se mede entre campanhas, certo? Nunca é na parada. Então, a gente precisa saber, né, o índice de ineficiência que eu tive no ano que passou, durante esse período que nós tivemos, e saber trabalhar as perdas, principalmente mostrando os ganhos para a diretoria ou para a alta direção. Eu trabalho dessa forma, tá? Procuro mostrar com base em fatos e dados, né, e consolidar tudo isso para que a gente tenha uma convergência para os objetivos estratégicos do negócio. Não é fácil, precisa mobilizar equipes, precisa envolver pessoas, precisa convergir dos dados que talvez você não tenha 100% de confiabilidade, mas você tem o domínio e tem a experiência que dá uma segurança para quem está aprovando também lá em cima, né? Então a gente precisa ter essa postura, esse posicionamento enquanto líderes, tá? Obrigado, Thiago. É justamente esse o desafio. A gente, às vezes, não tem um investimento em análise de dados, a gente não tem equipe para trabalhar nos ajudando, dando suporte, né, a esses dados, para a gente poder munir o gestor, né, o alto escalão nessa análise, né, nessa decisão. E, às vezes, a gente fica de mãos atadas sem poder auxiliar. Mas entendi, obrigado. Aí eu trabalho muito aí na área do polo também, na Cibra, já tive pela Cibra, nunca fiz parada, não. Mas fui ver escopos pequenos. Hoje estou no Pará, mas trabalho nessa área, nessa atuação aí. Sou engenheiro de planejamento e trabalho com paradas de manutenção. Muito obrigado pela sua resposta, viu, Thiago? Prazer aí interagir, conhecê-lo. A gente já é conexão no LinkedIn, mas pela primeira vez estamos nos... E obrigado a todos aí, o Fernando também, pela participação. Obrigado a você. Satisfação. Elisama. Isso, gente, boa noite. Primeiramente, obrigada, tá? Perdão por não poder abrir a câmera agora, não consigo. Mas, assim, muito bom trabalho, excelente palestra. É mais, assim, um comentário, primeiro, por você ter tocado num assunto que eu considero muito relevante, que é o assunto de dados, né? A relevância do bom conhecimento dos dados para a tomada de decisão. E sobre esse assunto, é uma realidade, né? O assunto da engenharia de dados é ainda muito incipiente nas empresas hoje em dia. Então, quando a gente expõe a manipulação de dados muito ao trabalho humano, a gente deixa de investir em automatizações, por exemplo, para o processamento desses dados, a gente acaba perdendo a confiabilidade na análise de ponta, né? O Ítalo falou até sobre a questão de análise. Muitas vezes a gente tem o nosso processo de análise enviesado por conta do mau tratamento desses dados. Existem técnicas, né? Hoje a gente conhece mais para a área de engenharia de dados que possibilitam que a gente faça a coleta, a limpeza desses dados, de modo que a gente possa tomar as decisões que atendam melhor ao negócio, né? Não é só saber
quanto exatamente eu estou ganhando ou perdendo, mas quais pontos de melhoria eu tenho na empresa, né? Qual a ferramenta que eu tenho ali no chão de fábrica que pode estar comprometendo algum processo específico, um processo que poderia ser melhorado. Então, eu acho, assim, super importante isso. Eu gostei muito de vocês terem trazido esse assunto, e não só esse assunto também, né? O Fernando estava ali falando sobre a capacidade de gerenciar, saber como gerenciar o próprio ser humano, né? Para tomada de decisão, porque a gente trata com pessoas também, não é só máquinas, então a gente precisa também ter essa inteligência para identificar esses pontos de melhoria e saber articular máquina, trabalho humano, até que ponto a gente pode trazer melhores resultados e produtividade ou não. Assim, muito obrigada, acho que é isso. Perfeito, Elisama, muito bom teu comentário, e os dados acabam sendo um grande ativo também das organizações, né? E a gente precisa, de fato, investir mesmo. Muito bom. Maurício? Olá, boa noite. Primeiro, boa noite. Gostaria de agradecer ao Thiago, parabéns pela palestra, por compartilhar conosco. Obrigado também ao Fernando e conduzir, né, essa oportunidade. E assim, Thiago, eu sou do Rio Grande do Sul, que nem tu aí, e eu estava escutando tua palestra e linkando com a questão de aprendizado, né, nosso curso superior no Brasil. E eu fiz um link, assim, né, que a gente ainda hoje fala, por exemplo, que educação de trânsito, por exemplo, é algo que poderia ser inserido no contexto de aprendizado desde a aprendizagem infantil. E a gente vê só questões pontuais no Brasil, só se fala nisso quando tem uma perda, quando tem uma comoção. Enfim, parece que a gente vai estar sempre correndo atrás nessa questão básica. E aí, fazendo link com a confiabilidade e gestão de ativos, eu queria fazer uma pergunta e uma provocação para essa turma toda aí. De que forma que a gente poderia influenciar que o aprendizado, a base de confiabilidade fosse inserida via MEC, fosse inserida nos Maurício, cursos... cortou para mim aqui. Não Opa! ouvindo. Alô? Estão ouvindo? Todos estão ouvindo, Maurício? Eu estou ouvindo, Maurício. Eu não estou ouvindo. Eu posso escrever no chat ali, mas, assim, para encerrar aqui minha pergunta, de que forma que a gente poderia influenciar, por exemplo, o MEC, eu acabei não estou ouvindo nada. Já falo no chat ali, tá? Você está me ouvindo, Thiago? Também não, acho que você não está ouvindo ninguém. Continua, então é melhor colocar no chat, eu sugiro. Então, de que forma, né, que a gente poderia influenciar, sensibilizar o MEC, né, a incluir essas disciplinas tanto de engenharia, de confiabilidade, como gestão de ativos, estratégias, né, para aumentar a produtividade, colocar o Brasil de novo numa posição de market share mesmo, né, e tornar esses temas base da formação do engenheiro no Brasil. Então, é mais assim, vou dar só uma retomada, Thiago, você perdeu ali por favor. Fala, mas assim, de que forma, fazendo um link com a questão de trânsito, né, a gente perde a oportunidade de desenvolver as pessoas e criar uma cultura. Como é que a gente poderia influenciar, por exemplo, o MEC a criar dentro das disciplinas de engenharia, dentro dos cursos de engenharia, disciplinas voltadas para a confiabilidade, estratégia, gestão de ativos, quer dizer, qualidade, que às vezes também falta, né? Para a gente criar uma base, né? Eu acho que isso para se tornar perene e cultural, eu imagino que a gente deveria tentar influenciar principalmente o MEC a inserir essas disciplinas aí. Não sei se você tem algum movimento nesse sentido e pudesse compartilhar conosco. Se me permite, como ele falou em MEC aí, e como eu tenho esses dois lados aí da moeda, digamos assim, como professor e também atuante no mercado como engenheiro e gestor, eu posso lhe dizer que eu tenho experiências, não só nesse caso da confiabilidade, mas como outros, por exemplo, gestão de projetos, PMI, né? Uma série de outras coisas que a gente vê no mercado e que a gente sente que há um distanciamento grande da universidade. Então,
sensibilizar o MEC não é uma coisa fácil, isso eu estou falando como professor mesmo, tá? E o que está acontecendo dentro, vamos falar aqui digamos assim, da Universidade Federal a qual eu trabalho. Houveram algumas, digamos assim, algumas diretrizes que são interessantes, que são, assim, bem intencionadas, mas vou dar um exemplo aqui claro e deixar também claro aí para os demais colegas acadêmicos que não é nada disso, vou falar assim bem delicadamente. O que acontece? Houve uma diretriz do MEC que passou a se, para qualquer concurso que você vá ter para uma universidade federal, você teria que ter um doutorado. Acontece que eu acho isso excelente, porque você vai ter bons profissionais, tá? Mas, de certa forma, profissionais dedicados ou que vão ter uma visão muito mais de pesquisa do que de mercado. Tá? Então, os professores 20 horas, o qual eu sou, e é por isso que eu tenho essa dupla visão, digamos assim, esses dois lados do balcão, dá para dar uma olhada muito fácil o que é o mercado e o que é que está sendo feito nas universidades. O que ocorreu? O nosso campo da engenharia, eu já tenho acho que uns 40 anos aí formado, 41, 42, 81. Então, o que acontece? A gente sempre vem passando por ciclos, cara. Isso parece aquela senoidal. Tá bom, depois falta engenheiro, aí corre atrás de engenheiro. Isso tudo porque a nossa profissão ela é extremamente vinculada à economia, ou seja, dentre as três tradicionais, direito, medicina, a engenharia é que é a mais susceptível aos impactos da economia. Isso de uma maneira clara, né? A gente vive com investimentos, claro que a gente tem manutenção, operação, mas os investimentos são reprimidos quando a gente tem uma economia que não é estabilizada. Então a gente vem sofrendo isso há muito tempo. E o que aconteceu com essa diretriz do MEC, que eu falo que é feliz, mas tem um lado que não tão. O mercado de engenharia fez com que muita gente, eu vou fazer o meu mestrado, vou fazer meu doutorado e vou fazer um concurso para a universidade. Então, o que acontece hoje em dia? Em algumas profissões como a nossa, como medicina e direito, há necessidade de se ter pessoas atuantes no mercado. Né? Você não vai poder ensinar um engenheiro sem você ter nunca construído, ou se você nunca teve alguma coisa de chão de fábrica para passar para ele. Você não pode só falar em derivado integral e em pesquisa. Você tem que falar nos dois. O que eu estou defendendo aqui não é um só, os dois. E principalmente nessas profissões, medicina, direito, engenharia, filosofia, não pode ser que não, pode ser que um doutorado lá seja feito assim, porque é uma coisa mais teórica. Mas essas, não. E é isso, você agora, voltando à sua pergunta, sensibilizar agora, isso é uma coisa difícil. Esse projeto meu é uma tentativa. A gente coloca coisas que são do mercado. Eu tenho trazido pessoas como o Tiago e outras também, que para justamente, e tenho convocado não só profissionais, como alunos de universidades, não só da Federal, mas de outras também, para que comecem a enxergar que existem esses temas. Esse é um começo de sensibilizar. Agora, para se chegar ao MEC, a gente precisa mexer com outras instituições. A gente precisa ter mais alianças com instituições. É uma das coisas que eu tenho buscado. E instituições que eu falo são empresas mesmo. Essa ligação de empresa e universidades, ela pode ser um começo para se sensibilizar, e levar isso ao MEC. Desculpa aí, Tiago, eu tomei assim à frente, mas é que eu não resisti porque eu vivo isso há algum tempo, entendeu? E eu tenho tentado sensibilizar há muito tempo isso, mas tem algumas coisas que freiam, botam um freio de mão puxado. Por favor, Tiago. É sempre um prazer lhe ouvir, professor Fernando, e a gente conversa isso nos nossos bate-papos também, né? É uma das pautas frequentes que a gente tem aí. Maurício, e te agradecer também pela pergunta, eu não ouvi toda, mas trazendo uma conexão também com o que o professor Fernando nos trouxe aqui, eu acredito, e o que eu tenho percebido, tudo começa por um processo de educação,
né? E depois é cultural. Então, quando a gente não tem uma boa educação, a gente não consegue formar uma boa cultura, né? E aí, quando a gente olha para dentro das organizações, no dia a dia, a gente está muito vivendo no curto prazo. Aí existe uma sobreposição de atividades onde a gente não valoriza aquilo que é médio e longo prazo. Prioriza o dia, esquece do mês, esquece do ano. Ou trabalha muito sob demanda, né? Então, como que a gente sai desse ciclo, né? Eu costumo dizer que o Brasil e as empresas não se prepararam, talvez, para o crescimento que muitas delas estão tendo. Então, quando tu está tendo um crescimento desproporcional ao tempo que tu tem a tua estrutura, tu acaba priorizando e fazendo aquilo que está no momento e esquece de olhar para frente, né? Então, essa mudança de mindset, esse olhar, precisa vir da liderança, que precisa trabalhar as pessoas, todo o processo de educação e ir conectando com esse desenvolvimento, olhando uma visão muito mais à frente, né? Então, acho que só complementando e trazendo aí uma visão muito particular minha também dentro dessa resposta aí, Maurício. Bom, então, acho que não tem mais nenhuma pergunta. Não tem nenhuma mão levantada aqui, professor. Então, mais uma vez, agradecer a você, Tiago, e a todos vocês. Esse PRUE, esse projeto de relacionamento universidade-empresa, que eu falei para vocês, que já tem 9 anos, vem disso, Maurício, de uma necessidade que a gente tem de sensibilizar um MEC, mas para se chegar no MEC, a gente precisa ter união e mostrar que é importante esse relacionamento, mercado e as academias. Não se pode andar para um lado e outro para o outro, isso não vai levar a nada, né? A não ser esses atrasos e a gente ter um perfil cada vez mais divergente do que realmente a gente precisa. Então, eu vou encerrar por aqui, agradeço a todos vocês mais uma vez. Tiago, você é um grande parceiro, muito obrigado, uma boa noite a todos. Valeu, pessoal, muito obrigado também pessoal. pela participação. Valeu. Boa noite, gente. Obrigado, Tiago. Valeu, grande abraço, professor. Você abraço, deve estar pessoal. feliz por causa do Internacional ontem, né? Exato. Você é gremista, eu ia falar isso. Tchau. Tchau, valeu. Obrigado a todos aí, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Valeu, tchau, pessoal.